Isso, então, mais uma vez, bem-vindo, pessoal, muito boa tarde. Obrigada a presença de vocês, obrigada também a quem nos acompanha em outro horário, que a única desvantagem é que não consegue interagir aqui conosco, mas está tão presencialmente no contexto do estudo quanto nós que estamos aqui no mesmo horário. Então, bem-vindos a todos. E hoje nós temos a continuação no nosso capítulo 15, que é sobre o instante santo, e nós estamos aqui na seção 6, o instante santo e as leis de Deus, na página 333, pelo meu livro. E para nós vermos o que o Jesus tem a nos declarar sobre o instante santo e as leis de Deus, as quais o instante santo segue, vamos nos fazer aquela entrega de propósito, aquela internalização que nós já fizemos a cada início de estudo, onde a gente pode também se utilizar de uma respiração mais pausada, mais tranquila. Isso para baixarmos as frequências vibracionais da nossa mente, que quando muito agitadas, elas atrapalham na nossa capacidade de aprender e de reter informações. E como o propósito nosso nesses estudos sempre é que o Espírito Santo seja o nosso guia, o nosso professor, nós queremos oferecer a ele a melhor das nossas capacidades de aprendizagem. Por isso, esse minuto de aquietamento, para nós trazermos para esse momento presente os nossos pensamentos e a nossa capacidade, então, de seguirmos esse estudo que Jesus nos apresenta nessa sessão, na sessão 6, sobre o instante santo e as leis de Deus. Então, com a nossa meta estabelecida e aceita por nossa própria vontade, por nossa decisão, nós estamos prontos. Vamos ver o que nós temos aqui para hoje. E Jesus nos começa explicando que é impossível usar um relacionamento às custas de outro e não sofrer culpa. A gente viu na aula passada que quando nós acreditamos que um relacionamento não vai mais bem e que a solução é largar dele e procurar outro para substituir esse relacionamento, aí nós não estamos corrigindo na mente e nós levamos o mesmo equívoco para o próximo relacionamento. Por isso também que é impossível, como ele diz aqui, usar um relacionamento às custas de outro. Então, querer substituir um pelo outro no sentido de uma fuga, de não reconhecer o que está impedindo que o relacionamento seja um relacionamento santo. Por isso que, automaticamente, a cada troca de relacionamento, devido à não cura do anterior, isso vai trazer culpa. É igualmente impossível condenar parte de um relacionamento e achar paz dentro dele. Então, aquela situação egóica que ele diz, principalmente aos familiares, aos mais próximos, aos companheiros, aos filhos, ame aquilo que você gosta nele e ignore aquilo que você não gosta, porque ninguém é perfeito. O ego fica dizendo assim, então, como aprovar parcialmente um relacionamento condenando uma outra parte? Então, como que é possível achar paz num relacionamento assim? Então, só por essas duas dicas, já novamente a gente vai à lembrança de que o relacionamento, ele é uma condição mental, não é o comportamento. Não significa que se aquela pessoa que está
junto no nosso relacionamento está tendo um comportamento equivocado, que a gente vai concordar com esse comportamento. Então, na condição mental, o relacionamento ele acontece nas mentes, no ser real. Então, o ser real, ou ele é aceito de maneira íntegra, ou ele não é aceito. Não existe um relacionamento de mente a mente, onde eu posso escolher certos aspectos ou certas coisas que eu aprovo na pessoa e ignorar aquelas que eu não aprovo, porque aí certamente já julguei e condenei sobre aquelas partes que eu não gostei. E se eu fiz isso, tudo bem que eu tenho a minha escolha de eu fazer, mas eu não tenho a escolha de obter paz, sendo que a condenação vai contra a paz. Então, isso rouba a paz do relacionamento. Sob o ensinamento do Espírito Santo, todos os relacionamentos são vistos como compromissos totais e, apesar disso, não entram em conflito um com o outro de forma alguma. Então, o que é um compromisso total? No instante santo do relacionamento da minha mente com outra mente, ela está totalmente presente e aceita totalmente o outro ser como parte íntegra também. Então, é um compromisso total em cada relacionamento e, ao mesmo tempo, como é na mente, não conflita com as outras pessoas. Por quê? Porque a mente ela está acima das pessoas. Então, no relacionamento de mente, não há problema algum se a forma desse relacionamento é feita através de uma única de um único instrumento de comunicação, que é o corpo. Então, eu me comunico com uma pessoa, mas na mente, essa união, ela acontece de forma íntegra, de forma total. E na totalidade, toda a unicidade do Cristo e de Deus estão presentes. Por isso que, embora seja feito a uma pessoa, desde que não haja a nenhuma pessoa a quem a gente fosse negar esse relacionamento, desde que não haja ninguém a quem eu não gostaria de encontrar, no momento que eu me encontro com uma pessoa, eu estou me comunicando com a mente de todas as pessoas. Mas se eu tiver uma única pessoa a quem eu não gostaria que fosse aquela porta aberta pela qual eu estou me utilizando para lembrar da mente, se é uma única pessoa eu nego isso, eu estou negando a todos. Inclusive, estou negando ao próprio Deus. E ao meu ser de ele se comunicar comigo aqui no sonho, com minha consciência daqui. Então, estou me isolando. No momento que a gente negar a uma única pessoa, disser, não, essa de preferência eu não quero, ou essa eu me nego, essa ainda não estou pronta para fazer isso. Então, eu não estou fazendo a ninguém. Mas se eu fizer com todas, seja quem for, mas fizer com uma só, e não retiver nenhuma resistência a nenhuma, estou me unindo a todos na mente. Por isso que todo relacionamento, como ele diz aqui, ele é um compromisso total e isso não entra em conflito. No 1.4, a fé perfeita em cada um deles, em cada relacionamento, surge apenas da fé perfeita em ti mesmo. E isso não podes ter enquanto a culpa permanecer. Então, como que eu posso ter uma fé perfeita em mim? E Jesus vai falar nisso hoje, ele vai dizer como que fazer com isso. E porque se houver culpa ainda na minha mente, e se eu estou nessa experiência aqui de aprendizagem, obviamente que ainda tem culpa, então eu não tenho fé perfeita. E por isso que, como ele diz, enquanto a culpa permanecer, e haverá culpa enquanto aceitares e valorizares a possibilidade de fazer de um irmão o que ele não é, porque queres que ele seja assim. Então, o que isso significa? Fazer do irmão o que ele não é, fazer do irmão um ego, fazer do irmão um ser individual e separado de Deus.
Isso não significa que no nível de sonho eu não possa ver um corpo individual. Obviamente que vou continuar vendo, porque continuo olhando com os olhos físicos. Mas na minha mente eu sei que isso que eu estou vendo não é a realidade do meu irmão. Eu não vou mudar o meu irmão. O que é o meu irmão? Ele é o Cristo. Ele é a extensão de amor de Deus. Ele é a unicidade. Então, no pensamento, eu mantenho uma consciência mais profunda que não entra dentro do sonho aqui. No sonho, obviamente que vou ver figuras se deslocando em forma de corpos e vou interagir com eles, e a comunicação é ainda através de corpos, através de voz, e a recepção através do ouvido, enfim, através dos sentidos físicos, mas na minha mente isso não altera a consciência de quem é o meu irmão. Pelo menos no instante santo a gente fica ciente disso. Então, enquanto quiser acreditar que meu irmão é o comportamento ou é aquilo que ele faz dentro de um corpo físico, automaticamente estou dentro da culpa, como ele diz aqui. E se eu estiver na culpa, eu não tenho fé perfeita em mim mesma. Se eu não tenho fé perfeita, como que eu posso vivenciar da paz? Então, se o objetivo é voltar à paz, e o caminho para voltar à paz é voltar à fé perfeita, para ter fé perfeita, eu preciso estar aberto a reconhecer o irmão tal como Deus o criou, e não tal como as testemunhas aqui do sonho proclamam. Tens tão pouca fé em ti mesmo, porque não estás disposto a aceitar o fato de que o amor perfeito está em ti. Aí o ego diz, não, mas eu sei que eu sou o amor perfeito. Só que o ego diz assim, tu é um ser individual e tu é amor perfeito. E isso não existe, porque o amor perfeito, para ser perfeito, ele abrange a tudo, ele não é parcial. Ele não pode ser fracionado e contido dentro de um corpo. Então, como que eu posso ser o amor perfeito, tal como Deus é, unido a toda a fonte de vida e ainda ter essa experiência individual? Então, aqui entra um conflito de ser. É realmente quem que eu sou. Essa é é o grande questionamento. Essa é a grande pergunta que nós nos fizemos aqui no sonho, e a resposta a essa pergunta é o despertar ou o continuar no sonho. Quem que eu sou? Então, a fé, a pouca fé na nossa realidade como amor perfeito, ela vem da nossa escolha de ainda querermos ser aquilo que nós não somos, ainda querer ser alguém dentro do sonho, alguém separado de Deus. Então, essa escolha que nós fizemos na nossa mente é essa que impede, então, a fé perfeita e a volta da consciência de quem nós, de fato, somos em Deus. O transcender do sonho, o despertar do sonho. E Jesus continua aqui dizendo no 2:2, então, essa resistência que temos a reconhecer o amor perfeito, e assim buscas do lado de fora o que não podes achar do lado de fora. O corpo está no lado de fora, o mundo físico está do lado de fora. Ele não está no reino de Deus. Então, nós procuramos uma identidade do lado de fora, onde ela não pode ser encontrada. A nossa identidade jamais será encontrada em nada fora da realidade de Deus. Eu te ofereço, agora Jesus, colocando como nosso irmão mais velho, e ele diz: eu te ofereço a minha fé perfeita em ti, no lugar de todas as tuas dúvidas. Olha que maravilha isso. Obviamente que nós não temos fé perfeita em nós, ou não seríamos o paciente, o que está do lado de cá, o que precisa da cura. Nós seríamos os curadores, nós estaríamos do lado
já de Jesus, do Espírito Santo, se nós tivéssemos fé perfeita. Então, como que nós podemos fazer por nós mesmos? Não podemos, mas nós podemos aceitar a fé perfeita que Jesus tem por nós, pelo simples fato dele ser parte de nós, pelo simples fato de nós, como Cristo que somos, Jesus também é o Cristo. Então, na verdade, ele somos nós. Então, se eu individualmente ainda não tenho acesso a como aceitar a fé perfeita em mim, eu posso aceitar a de Jesus, porque a dele, ele já não tem mais ego, a dele já é perfeita. Ele não tem dúvidas nenhuma de que cada um de nós, quem está ciente e quem não está ciente, é o Cristo. E isso nos basta, isso nós podemos aceitar. Então, eu não preciso mais me criticar ou me culpar pela minha ausência de fé, porque eu posso aceitar a de Jesus. Isso encurta um caminho, o caminho que ele fez, por ser o primeiro a despertar para a fé perfeita, ele deixou o caminho aberto. Agora não, ninguém mais precisa abrir um novo caminho. Podemos nos apegar ao que ele já fez, porque ele é parte de nós, da nossa realidade, ele é parte do nosso ser. Mas Jesus continua aqui dizendo, aqui tem agora um alerta, é muito fácil aceitar a fé de Jesus, mas tem um pequeno porém, e Jesus o coloca porque ele nos conhece, ele sabe das resistências do ego. Mas não te esqueças de que a minha fé tem que ser tão perfeita em todos os teus irmãos como é em ti, ou seria uma dádiva limitada para ti. Aqui que entra a nossa resistência. Jesus tem fé perfeita em nós, mas ele também tem a mesma fé perfeita do nosso pior inimigo, daquela pessoa que o ego adoraria condenar. Jesus tem a mesma fé perfeita. Então, qual é o caminho para aceitarmos a fé perfeita sobre si mesmo de Jesus? Eu a preciso aceitar em nome de todos. Eu não posso reter ela a ninguém. Se alguém eu tiver ainda resistência de que eu não gostaria que Jesus o visse com fé perfeita, porque o meu ego está dizendo que ele é culpado, então eu não estou aceitando a mim. Então, e por outro lado, se eu aceito a mim, e obviamente aceitei a todos, o que sobrou para perdoar? Nada. Isto é um perdão perfeito, porque eu já vejo só Cristo do meu irmão. Olhem a simplicidade do perdão, ou um caminho de perdão, se está difícil por nós, por causa dos nossos pensamentos egóicos, de perdoar alguém, lembrar que a visão de Jesus sobre ele é fé perfeita, porque ele vê o Cristo nele. E se eu aceito a fé perfeita do Cristo sobre mim, eu também posso aceitar sobre essa pessoa. E aquilo que eu vi, bom, aquilo é sonho, aquilo é comportamento. No comportamento, aquela pessoa, o comportamento certamente deve ter erros, sim, assim como os nossos também têm, mas eles não são reais. E se eles não são reais, eles não afetam o ser real. Então, o ser real ainda é o Cristo. E esse nunca se alterou em nenhum, independente da nossa experiência de fracionamento. Embora a nossa consciência seja de que nós somos bilhões, ainda o nosso ser é um só e ele é perfeito. No instante santo, nós compartilhamos nossa fé no Filho de Deus, porque reconhecemos juntos que ele é totalmente digno dela e nossa apreciação do seu valor e em nossa apreciação do seu valor, não podemos duvidar da sua santidade. E assim, nós o amamos. Então, o Cristo, nós o amamos quando nós nos permitimos, no instante santo, sermos um com Ele.
Fora do instante santo, nós ainda estamos aqui numa jornada de aprendizagem, ainda vemos erros, ainda culpamos, ainda sentimos culpa a nós mesmos, condenamos outros, condenamos a nós, mas isso tudo começa a ser visto num lugar assim de um teatrinho, num lugar de um reino que é uma fantasia, que não é real. E gradualmente o que é real para nós vem a ser aquilo que no instante santo nós vemos. E no instante santo, para nós é real a unicidade do Filho de Deus, o Cristo, que jamais deixou a Deus, jamais se separou. E todos que aqui vagam num mundo comportamental, físico, pensando que são seres autocriados aqui, a sua realidade ainda é o Cristo, ainda está no céu. Então, no instante santo, é quando nós deslocamos a nossa consciência daquele ser individual para o ser crístico, quando isso é aceito e faz sentido. Isso cura a nossa mente. Lembrando que a mente ela não está presa no físico, ela não está no tempo e no espaço. A mente é um pensamento pensado por Deus, criada por Deus, e ela é um ativador do espírito, ela cria. Então, e se na minha mente eu criei um falso pensamento de separação de Deus e botei a fé, desloquei a fé para esse pensamento, e agora nós nos achamos todos aqui presos no mundo individual e físico, isso pode ser desfeito no instante que nós deslocamos a nossa fé dessa mente individual aqui para essa consciência de Cristo. No instante santo isso acontece, só no instante santo. Não tem problema nenhum em continuar levando uma vida normal aqui, cheia de acertos e de erros, mas a gente começa a sofrer cada vez menos, porque a nossa identidade já não está mais 100% presa na individualidade e no físico aqui. Nós começamos a percebê-los como um instrumento de comunicação nosso, e não como nosso ser. E aí, graças a esses instantes santos dessa consciência, o que a gente faz a mais de benefícios aqui no sonho? A gente permite que os milagres venham a substituir tudo que o ego fez, porque tudo já está projetado aqui. Todo comportamento que para nós é tão novidade, cheio de passado e futuro, na verdade, isso tudo já aconteceu num único instante, então já está feito, não vai mudar mesmo. Então, o que pode alterar? A nossa experiência sobre isso. E como que a nossa mente vai ser convencida agora de que o instante santo é real e não um sonho, porque para nós, por enquanto, aparentemente, para o ego, o instante santo é irreal e isso aqui é a realidade. Os milagres comprovam isso para a mente, porque a mente está cheia de testemunhos egóicos de que nós somos esse corpo físico. Então, temos a dor para isso, temos a morte para isso, temos a separação para isso, o ego está cheio de testemunhos, a falta comprova isso, então, não faltam testemunhos no ego, dentro do físico, de que o físico é real. E a nossa mente, ela precisa de um comprovante diferente. Então, ela precisa dos comprovantes de milagres, porque os milagres transcendem as leis do ego. Os milagres acontecem onde o ego programa uma coisa que fatalmente iria acontecer assim, na nossa experiência, na nossa mente, isso já não nos afeta. Então, a mente diz, opa, isso do ego não é real, isso é um sonho. O que é real é isso que veio dentro do milagre. Então, é assim que a nossa mente vai gradativamente captando um novo sistema de pensamento, que não é novo porque é do Espírito Santo, porque sempre foi, mas na nossa experiência é novo. Então, é assim que nós voltamos à consciência da paz, porque a paz nunca nos deixou. Mas também, por outro lado, a paz nunca entrou no reino da dualidade. A paz nunca entrou no reino da guerra, do ego. Então, como que eu posso voltar à paz? Não é mudando o reino da guerra, não é fazendo melhorias
dentro daquilo que foi feito para ferir. A paz vem na calma descoberta de que isso que estava obstruindo ela não é real. A realidade do nosso ser de espírito é muito mais real e transcende totalmente esse sonho. Então, essa fé perfeita, por enquanto, só quem já largou o ego, só os iluminados têm. Jesus é uma lembrança para nós, porque ele está mais próximo da nossa consciência, do nosso histórico. Então, tem todos os iluminados, todos que já deixaram o ego servem, mas para nós basta a gente ter um exemplo ou a quem pegar a fé perfeita. Então, peguemos a fé perfeita no instante santo. Isto faz toda a diferença. Continuando aqui no 3, toda separação desaparece à medida que a santidade é compartilhada. Então, no instante santo, a santidade é compartilhada, porque é isso que o Espírito, que o instante santo nos mostra. E nisso, toda separação desaparece. Durante o instante santo, nós somos a mente unificada, o Cristo. Pois a santidade é poder, e ao compartilhá-la, ela ganha em força. Então, a lembrança da santidade que o instante santo traz não é só bonitinho, ela tem o poder de desfazer a crença na separação. Ela é força, é ela que vai nos trazer de volta a consciência de quem nós somos. Se busca satisfação gratificando as tuas necessidades conforme as percebes, tens que acreditar que a força vem de outro e que o que tu ganhas, ele perde. A história do ego aqui, a história da vivência do mundo físico. Se eu quero uma gratificação para os gostos do corpo físico, para o meu instrumento de comunicação, se eu me identifico com ele e quero gratificações nele, obviamente que eu estou dizendo que algo de fora de mim vai me satisfazer. E aí, aquilo que eu tomo dos outros, o outro perde. É o ganha-perde. É a jogada do ego. O que eu tenho foi tirado de outro. E por que o outro me ataca? Porque ele vê o que falta em si e por ver em mim, ele acredita que eu roubei dele. Então, essa é a história da nossa humanidade, a história do mundo dual. Alguém tem que sempre perder se tu te percebes fraco. Então, o que é se perceber fraco? Se ver separado, se ver individual, não se ver na força da unicidade, na força da santidade. Acreditar que eu sou um ser individual é enfraquecer o meu ser. E se eu me vejo fraco, obviamente alguém tem que pagar a conta, então eu vou ver os outros também em falta. No entanto, há uma outra interpretação dos relacionamentos que transcende o conceito de perda de poder completamente. E agora Jesus vai trazer então esse outro conceito de relacionamento, porque o conceito de relacionamento do ego, ele se baseia totalmente na fraqueza. Ele se baseia 100% na individualidade, na pessoalidade, na personalidade individual, num ser individual. E isso não só enfraquece a nós, como ainda rouba o poder, porque eu me vejo fraco, porque eu acredito que o outro roubou isso de mim. Então, isso nos enfraquece a nós e a todos a quem eu enxergo sob a mesma ótica. Então, Jesus agora vai trazer um outro conceito de relacionamento. O mesmo relacionamento que, por enquanto, ainda vejo no mundo comportamental, mas com uma mentalidade diferente, sob um novo conceito. E agora ele vai começar a explicar para a gente captar o que é esse conceito. E ele começa dizendo assim, e isso nós podemos compreender. Ó, não achas difícil acreditar que quando uma outra pessoa invoca a Deus em busca de amor, o teu próprio chamado permanece igualmente forte. Isso é fácil de entender. Então, se uma outra pessoa chama a Deus, isso mais do que isso até fortalece, isso me motiva também a buscar. Então, isso nós achamos normal. Aí nós também vamos invocar a Deus.
Então, isso nós acreditamos. E nem pensas que quando Deus responde a ela, diminui a tua esperança de ser respondido. Ao contrário, estás mais inclinado a considerar o seu sucesso como uma testemunha da possibilidade do teu. Então, se um pedido de um irmão meu recebe a resposta de Deus aqui no comportamento em forma de um milagre, obviamente isso fortalece a fé de que eu também tenho direito a milagres. Então, isso também é compreensível. Então, o fato de Deus responder ou atender, entre aspas, ao pedido de um irmão, isso me faz com que eu tenha mais fé ainda de que Deus vai fortalecer, vai responder a mim. Isso, e agora no 4.4, isso acontece porque reconheces, por mais vagamente que seja, que Deus é uma ideia. E assim, a tua fé nele é reforçada pelo compartilhar. Então, por mais que eu não tenha ciência disso, que eu não esteja consciente disso, de que Deus é uma ideia, mas por detrás do fato de eu acreditar que se Deus cuida do meu irmão, se eu vejo testemunhos disso, obviamente eu posso ficar mais segura, mais garantida de que ele também me cuidará, pelo fato disso fazer sentido para mim, eu já estou admitindo que Deus é uma ideia e não um ser físico. Ele não é ou um ser espiritual, mas um ser lá controlador que cuida. Ele, para estar presente no todo, ele é uma ideia, e ideias, quando são compartilhadas, elas são fortalecidas. Então, Deus só pode ser fortalecido na nossa mente por compartilhar da crença nele. Por enquanto, para nós, ainda é uma crença. O que achas difícil aceitar é o fato de que, como teu pai, tu és uma ideia. Então, esta é a nossa dificuldade. Nós não nos aceitamos como o nosso ser sendo só uma ideia de Deus. Nós dizemos, não, eu sou um ser individual, eu sou um ser psíquico, eu tenho meu físico, eu tenho meu psicológico, eu tenho meus sentimentos, eu tenho meus sentidos. Então, como que eu posso ser só uma ideia? Eu sou uma ideia? Tá bom, então no máximo, eu sou uma ideia e algo mais. E isso que eu acredito. Então, isso nós ainda não aceitamos. Até conseguimos aceitar Deus como sendo uma ideia, porque Ele está em tudo e em todos, e nada existe fora dele. Então, se isso faz sentido para nós, então tá bom. Deus é uma ideia. Mas quando recai sobre nós mesmos, e se Deus se estendeu a nós, então o que nós somos? Também uma ideia de Deus. Aí nós temos dificuldades. Por quê? Porque botamos todo o nosso valor em cima de algo diferente disso. Ao pensar separação, nós pensamos em algo além da ideia de Deus, em algo próprio. E aí fez surgir todo esse universo que nós conhecemos e nos identificamos. E disso nós não queremos ainda abrir mão. É isso que pega quando nós nos vemos diante dessa questão. Então, os nossos relacionamentos, eles foram feitos aqui para comprovar a separação e não de que nós somos ideias. Então, na verdade, nossos relacionamentos estão aqui para comprovar a ruptura da comunicação e não para restabelecer a comunicação tal como ela existe em Deus, que é instantânea o tempo todo. E aí, continuando aqui no 6, e como ele, como Deus, podes dar de ti mesmo de forma completa, sem perder coisa alguma, apenas ganhando. Então, se nós somos uma ideia como Deus, nós podemos nos dar completamente. No relacionamento santo, nós fizemos isso. No instante santo, a gente se dá totalmente como uma ideia, e ideia que nós poderíamos substituir também por amor, como amor que nós somos. Nós nos doamos totalmente e nisso nós não perdemos, nós apenas ganhamos mais. Aqui está a paz, pois aqui não há conflito. Então,
nesse novo conceito de relacionamento, só existe paz porque não entra nenhum conflito. Porque se nós somos uma ideia de amor, e nós só damos amor, e tudo que damos e vemos também é esse amor, não entra conflito algum, porque não há conflito dentro do amor. Ele dá de si e ganha à medida que dá. Quanto mais dá, mais ganha, mais tem. Então, nisso está a paz, nesse tipo de relacionamento. No mundo da escassez, voltando de novo para nossas crenças aqui, o amor não tem significado e a paz é impossível. Então, esse amor que o ego prega aqui, que é amor, que a gente também já viu várias vezes, inclusive semana passada, é apenas uma imagem distorcida de amor. O ego pega alguns aspectos do amor e ele separa eles em graduações de amor. Então, isso, o amor, ele é total, ou ele não pode ser subdividido ou classificado em tipos de amor. Então, por isso que o amor, ele não tem significado algum aqui no mundo físico, aqui no mundo da escassez. Então, o amor real, esse amor unicidade, ele não tem significado aqui, e por isso que, e se o amor é sinônimo de paz, porque não entra conflito, então aqui também é impossível a paz. Então, não busque a paz do lado de fora. Não busque a paz no mundo que foi feito para obstruir a paz. A paz está além desse sonho, transcender essa crença. Aí vamos despertar para a paz. Continuando aqui no 5.2, pois o ganho e a perda são ambos aceitos no nosso mundo da escassez, né? Tanto o que eu ganho, o outro perdeu, o que ele ganhou, eu perdi. E assim, ninguém tem consciência de que o amor perfeito está dentro de si. Então, no momento que meu foco, a minha atenção recai para o externo, para a escassez, para o ganho e a perda, eu desfoquei dentro de mim mesmo, do amor que eu sou, do ser que eu sou, da paz que está em mim. Tirei o foco de mim, porque eu só posso estar ciente ou de um ou de outro. Eu não posso focar a ambos ao mesmo tempo, porque eles são excludentes, onde um entra, o outro não é mais percebido. Então, como o amor perfeito só está dentro do meu ser, e no momento que eu foco a minha atenção para o externo, obviamente deixo de estar consciente de quem que eu sou. Assim como quando nós voltarmos a estar conscientes de quem que nós somos, todo o externo perde a nossa atenção, deixa de ser real para nós. Pode ainda ser visto, mas apenas como uma projeção, como um sonho, como um holograma, não como nossa realidade. Em outro exemplo, Jesus diz, é apenas como uma moldura, sendo o quadro o conteúdo. E o conteúdo é esse ser dentro de nós, esse amor perfeito dentro de nós. No instante santo, reconheces a ideia do amor em ti mesmo e unes essa ideia com a mente maiúscula, aqui com a mente de Deus, que a pensou e não poderia abandoná-la. Então, se Deus nos pensou dentro da sua mente e ideias não deixam sua fonte, nós ainda somos um pensamento que está dentro de Deus, nós ainda estamos contidos em Deus. Estamos em unicidade perfeita com todos aqueles que aqui nos parecem separados, que aqui no sonho da escassez nos parecem nossos irmãos, nossos iguais, mas na unicidade nós ainda fizemos parte sem separação, apenas conscientes do todo. Mantendo-a dentro de si mesma, se nós mantemos, então, Deus mantendo-a dentro de si mesma, não há perda. Então, tanto nós quanto Deus, não há perda. Se nós mantivermos ainda o amor perfeito na nossa consciência, que ele está dentro de nós. Isso não é perder.
Isso é vivenciar o ser que nós somos. Assim, o instante santo vem a ser uma lição que ensina como manter todos os teus irmãos na tua mente, experimentando não a perda, mas a completeza. No, 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 na nossa mente santa, na mente de Deus, estar ciente dos irmãos não significa que nós perdemos uma parte porque eles têm algo. Isso significa a volta da consciência da nossa completeza. Isso expande a nossa mente a ponto dela abranger o todo. A nossa mente fica ciente do todo, do Cristo, de todos os irmãos, de toda a realidade em Deus. Então, e isso não é perda, isso é voltar a um outro conceito de relacionamento, como ele diz aqui, um relacionamento dentro da própria unicidade, um relacionamento onde todos têm tudo, onde nada falta, e cada um dá apenas para acrescentar mais ao que já é completo. No amor é assim, na alegria é assim. Então, para a nossa felicidade, da nossa mente, é assim que existe a criação. E nada aqui que é externo a nós pode substituir isso, pode trazer esse ganho para nós. Só na nossa mente, no reconhecimento de que isso está na nossa mente, está esse ganho. Daí se segue que só podes dar. Obviamente, o amor, se ele é unicidade, como que eu poderia tirar? Como que eu poderia roubar ou obter só para mim se eu estou na unicidade do amor de Deus? Na ideia que não é escondida, que não é individual, que está aberta para o todo. Na mente de Deus, tudo está aberto e tudo que é criado é de todos. Então, se eu dar aqui também é sinônimo de criação. Por isso que no céu só é possível criar. Então, isso é criação. Então, eu só posso dar, eu nunca posso tirar, nunca haverá perda. Se não há perda, se é só ganho, então, obviamente, com o conflito não entra, que ali reside a paz. Nisso, e mais do que a paz, também a felicidade. A felicidade está na criação, a paz está nesse conceito todo. E isso é amor, pois só isso é natural sob as leis de Deus. Então, na lei de Deus é essa a descrição, essa que acontece na mente, no mundo das ideias, vamos chamar assim então. Nós temos aqui o mundo da escassez, como Jesus falou aqui acima, e o mundo das ideias. No mundo das ideias, isso é amor. Então, só o dar, o compartilhar, o quanto mais eu tenho, todos têm. Então, nessa criação. No instante santo, as leis de Deus prevalecem e só elas têm significado. Então, por isso que o instante santo é um instrumento de aprendizagem tão poderoso, porque as leis do ego são as leis da escassez, que nós conhecemos muito bem. Mas as leis que o instante santo traz dentro do intervalo do instante santo são as leis de Deus que entram. E as leis de Deus são a lei do amor, são a lei da unicidade e a lei da extensão ininterrupta. Então, e isso traz alegria. Então, por isso que no instante santo vem a completeza. Fora do instante santo, no mundo da escassez, jamais haverá completeza, só há falta, só há escassez, só há pequenez. A magnitude está no instante santo. As leis desse mundo deixam de ter qualquer significado. Então, por isso que o ego perde totalmente seu significado e seu poder dentro do instante santo. Por isso que o que retorna para nós após um instrumento do instante santo vem do milagre e não do ego. Porque o ego, ele perde totalmente o significado, ele é visto como nada, como uma insanidade, um pensamento insano ao qual só teve aparentemente poder porque deslocamos nossa fé nele. Retirando nossa fé, ele não é nada, ele é só insanidade.
Quando o Filho de Deus aceita as leis de Deus como o que ele quer com contentamento, é impossível que fique preso ou limitado de qualquer maneira. O Filho de Deus, o ser real, como nós, como tomadores de decisão. E o tomador de decisão está na mente, ele não está preso no cérebro, nos pensamentos cerebrais. Ele está aonde está a nossa realidade, que é na mente. Então, lá que podemos escolher. E quando o Filho de Deus, então, quando um ser real escolhe as leis de Deus com contentamento, quando nós escolhemos um instante santo, é impossível ficar limitado pelo ego. Então, o instante santo transcende o mundo do ego. Ele transcende tudo que nos limitou. Nesse instante, então, durante esse instante santo, nessa transcendência, ele é tão livre quanto Deus quer que ele seja. Ou seja, ele está em comunicação completa de tudo. Pois no instante em que se recusa a ser limitado, não é mais limitado. Então, no momento que nós nos recusamos a ser esse ser pequenininho, que o ego disse que, essa imagem projetada que o ego disse que nós somos, no momento que nós recusamos a ser tão limitados, nós, obviamente, voltamos a estar conscientes do ilimitado ser que nós somos, do todo, do Cristo, do Filho de Deus em unicidade com Deus, que nós somos a total realidade de tudo que existe, de tudo que é. No instante santo, não acontece nada que não tenha sido sempre. Então, obviamente, porque no instante santo, as leis do tempo e do espaço são transcendidas. Então, no instante santo não há tempo, não há passado nem futuro, há o constante agora, o sempre. Então, sempre foi e sempre será. O instante santo, ele nos remete a isso. Somente o véu que havia sido colocado sobre a realidade é erguido. Então, o instante santo, na verdade, ele nada faz. Ele apenas é uma abertura para a realidade, porque nós nunca deixamos da realidade do céu. O céu nunca se alterou devido à nossa crença de separação. Então, o que o instante santo faz? Ele abre esse véu que nós colocamos obstruindo a nossa consciência do céu. Então, ele não faz nada de novo, ele apenas descortina a realidade. Nada mudou. No entanto, a consciência da imutabilidade vem rapidamente à medida em que o véu do tempo é posto de lado. Então, na medida que essa experiência do instante santo venha a ser muito real para nós, nessa mesma medida nós vamos deixar de acreditar no véu do tempo, porque o tempo só está aqui para obscurecer a realidade do reino do céu, das ideias, do amor, do reino de Deus e da nossa realidade. Ninguém que não tenha ainda vivenciado o levantar do véu e se sentido irresistivelmente atraído para a luz que está por trás, pode ter fé no amor sem medo. Então, ninguém que vivenciou de fato um instante santo e que trouxe isso para a sua memória aqui, pode deixar de ter medo. Então, obviamente que nós ainda, por termos medo, nós não vivenciamos isso. E aqui entra, de novo, que nós não precisamos também vivenciar por nós, por primeiro. Nós podemos nos apegar à crença de Jesus e juntos, ele e nós, aí sim, podemos vivenciar isso. No entanto, o Espírito Santo te dá essa fé porque ele a ofereceu a mim e eu aceitei. Então, aqui é Jesus. Jesus aceitou a fé do Espírito Santo, de que o nosso ser ainda é essa realidade em Deus. Jesus, o Espírito Santo teve essa função de trazer isso para dentro do sonho. Se não fosse isso, nós estaríamos eternamente condenados a sonhar e estar fora do reino de Deus. Então, Deus deu a resposta. Ele providenciou, ele criou o Espírito Santo para trazer essa fé para nós. Como Jesus já aceitou ela diretamente do Espírito Santo,
E para nós, devido a nossas crenças de culpa, é tão difícil aceitar diretamente do Espírito Santo, nós podemos agora aceitar esse intermediário, que é Jesus, não como um ser diferente de nós, mas como a nossa parte despertada. Jesus não é senão um aspecto da nossa mente que já despertou. Simples assim. Nosso irmão, nosso igual, nosso ser. Então, ele pode trazer a luz do Espírito Santo, porque ele aceitou e ele a oferece para nós. Olha a facilidade que nós temos hoje. Nós não precisamos fazer por conta própria o que Jesus fez, que foi aceitar diretamente do Espírito Santo. Nós, porque Jesus não tinha ninguém desperto ainda, então ele foi o primeiro. Mas ele o fez em nome de todos. Então agora ele oferece isso para nós e o nosso caminho está enormemente encurtado por isso. Então podemos aceitar das mãos de Jesus a fé de Jesus, que ele aceitou do Espírito Santo, de que nós ainda somos o amor de Deus, de que nós ainda somos uma ideia pensada por Deus e que o nosso reino, a nossa realidade está no reino do céu. Nós apenas estamos equivocados sobre nós mesmos quando pensamos que fizemos o mundo à parte e nos identificamos com isso. Não tenhas medo de que o instante santo te seja negado, pois eu não o neguei. Então, é impossível nós querer um instante santo e não recebê-lo. Não, por que é impossível? Porque não depende do nosso mérito, mas sim do mérito de Jesus que já o aceitou. Um já aceitou e o fez em nome de todos, então todos o fizeram. Então, por isso que não precisamos ter medo de que se nós pedir o instante santo, ele não será negado, porque ele não depende mais de nós. Ele já depende só de Jesus, que o aceitou em perfeição. E a todos que já se acrescentam a essa aceitação, porque já não é mais a única mente, já são muitas mentes que aceitaram. E isso fortalece a cada um que ainda não aceitou. Isso enfraquece a crença no ego e aumenta a fé na nossa realidade. Mas Jesus, ele que não negou, e através de mim, Jesus continuando dizendo, o Espírito Santo o dá a ti, como tu o darás. Então, quando nós o aceitarmos, nós passaremos a dar ele também. Assim como Jesus o dá a nós, no momento que nós o aceitarmos, nós automaticamente começamos a fazer parte dos que dão esse pensamento aos que ainda acham que estão sem. Então, nós, por enquanto, estamos do lado ainda, como eu digo, dos doentes, dos que precisam aceitar esse amor. No momento que nós o aceitamos de Jesus, nós automaticamente passamos a fazer parte dos que estão do lado, dos que oferecem o remédio. Não permitas que nenhuma necessidade que percebas obscureça a tua necessidade disso. Então, não permita que o ego te engane através das necessidades percebidas aqui no mundo físico, aqui na distração. Porque todas as necessidades físicas aqui no mundo da escassez que nós temos, elas têm por objetivo maior nos distrair do fato de que nós podemos ter o todo. E isso é uma condição mental. Por isso que Jesus apela para nós não permitir que essas pequenas distrações aqui do mundo, que obviamente ainda temos direito a elas, mas que isso não obscureça a necessidade que nós temos de aceitar o amor perfeito que Jesus nos oferece, que vem do Espírito Santo, que vem do nosso ser real. Então, que nada aqui obscureça essa única necessidade. Pois no instante santo irás reconhecer a única necessidade que os filhos de Deus compartilham igualmente, e através desse reconhecimento te unirás a mim no oferecimento do que é necessário. Então, em outras palavras, a única necessidade que todos aqui têm é de despertar ou de aceitar esse amor, ou de aceitar a expiação para si mesmo. São tudo palavras diferentes para descrever a mesma experiência. A experiência que é una.
As palavras e a forma de aprender são milhares, mas a experiência é todos que aqui vagam, achando que são separados, ainda precisam voltar a reconhecer o amor da unicidade que são. E Jesus oferece esse amor perfeito. E nós ainda precisamos da experiência de aceitar isso. Então, isso nos une aos nossos irmãos em propósito. Todos que aqui acreditam vivem, serem seres vivos, ainda têm essa necessidade. E através de nós que a paz virá. Então, quem é esse nós? Dessa mente que nós recordamos ou ficamos cientes no instante santo. É através desse nós, de Jesus com o nosso ser real, com os nossos pensamentos de amor, é através disso que a paz virá. É isso que abre o canal para que o reino que só, onde só existe paz, que isso venha a estar ciente de nós. E aqui o apelo de Jesus: une-te a mim na ideia da paz, pois em ideias as mentes podem se comunicar. Isso é o mais belo. As mentes se comunicam na linguagem da paz, na linguagem da meta unificada. Mentes que se opõem, elas são ruptura. Mentes equivocadas, que acreditam que se romperam umas das outras, elas cortam a comunicação. Mas a mente que reconhece que ela é una, ela está em comunicação perfeita. E nisso ela traz a ideia de paz. Todos os pedacinhos de mente, tanto aqueles que já sabem disso e agora vivenciam isso na sua experiência, quanto naqueles que ainda não sabem disso e acreditam que estão no mundo da guerra, e para eles é real. Mas a nossa consciência de que eles são paz é que permite que isso volte a ficar mais palpável para eles. Isso torna a aceitação da paz mais fácil para eles, porque enfraqueceu a ideia da separação. Se queres dar de ti mesmo como teu Pai dá, o seu próprio ser, aprenderás a compreender a natureza do ser. Então, se eu quero dar de mim mesmo, se eu quero estender amor a tudo e a todos com quem eu entro em comunicação, assim como Deus o faz, isso fará com que eu me lembre do que de fato eu sou, do meu ser, e não mais desse holograma projetado, não mais dessa crença equivocada. E aí o significado do amor é compreendido. Só nessa experiência é que o amor pode ser verdadeiramente compreendido e dado e trazer toda a felicidade ao nosso coração. E isso traz a paz. Mas lembra-te de que a compreensão é da mente e só da mente. Essa compreensão não é do ser individual aqui. A compreensão não é daquilo que eu chamo que é meu ser psicológico individual daqui. Esse jamais compreenderá. O meu ser, o Cristo em mim, só esse compreenderá isso. Então, aqui também existe então esse deslocamento de quem que eu sou, da consciência de quem que eu sou. Se eu sou esse ser individual, eu jamais compreenderei o amor. Mas se eu sou esse Cristo que nós chamamos, esse amor, essa unicidade, então aí eu compreenderei o amor, porque é só na mente que isso pode ser compreendido. Só na mente certa. A mente equivocada jamais compreenderá isso, porque ela é o oposto disso. O conhecimento é, portanto, da mente e as suas condições estão na mente com ele. As condições do conhecimento é a paz. A mente precisa estar em paz. Aí ela volta a estar ciente de todo o conhecimento. E isso só pode acontecer na mente, nunca num ser individual ou num ser físico. Só na mente. Se não fosses uma ideia e nada além de uma ideia, não poderias estar em total comunicação com tudo o que sempre existiu.
Então, aqui, mais uma vez, a prova de que nós não somos esses seres físicos, nós não somos esses seres que nascem e morrem, nós não somos esses seres que sofrem, porque se assim fosse, jamais nós estaríamos em comunicação com todo. Como que nós nos podemos comunicar com todo? Sendo uma ideia, sendo totalmente abstratos, não tendo limite algum, porque ideias não têm limites. Ideias, não há nada que possa barrar uma ideia, porque ela é de outro nível. Ela entra no nível da criação de Deus, da extensão de Deus. E nada aqui no mundo físico se compara a isso. Então, por isso que se nós não fôssemos ideia, jamais poderíamos ter a consciência do céu. Nós só vamos voltar a ter a consciência do céu no momento que nós nos aceitar totalmente de novo como sendo ideias e não um algo a mais, não um ser psicológico limitado ou individual. No entanto, continuando aqui no 7 e 8, no entanto, enquanto preferires ser alguma outra coisa, né? Ideia e uma outra coisa, não uma ideia, ou tentares não ser outra coisa e alguma outra coisa ao mesmo tempo, não irás lembrar-te da linguagem da comunicação e conheces perfeitamente. Então, enquanto nós não estávamos cientes de nada disso, nós só queríamos ser outra coisa de ideias. Agora que já estamos um pouquinho levemente despertando do nosso sono profundo, agora nós já não queremos ser isso, mas também ainda queremos ser essa outra alguma coisa. Então, o que, que acontece nesse tempo? Nós não nos lembramos da comunicação completa. Então, já que nós ainda não temos a comunicação completa na nossa consciência, no nosso domínio, nós temos aqui os efeitos dela. E, novamente, quem são os efeitos dela? Os milagres, que, que, que se transportam para dentro do nosso mundo individual, do mundo da escassez aqui, quando eles são aceitos no instante santo. Então, por isso que nós ainda não temos, nós não somos ainda a comunicação completa, porque não estamos cientes dela, mas nós já podemos nos utilizar dos efeitos dela. E isso através dos milagres, através do reconhecimento de que nós somos uma ideia pensada em Deus, e nós não deixamos a fonte. Ideias não deixam sua fonte. E se Deus é amor, nós somos amor. E isso é tudo o que nós vivenciamos também. O que nós vivenciamos aqui no mundo da escassez é só um equívoco projetado pelo nosso próprio equívoco, pela nossa própria falsa ideia de quem nós somos. No momento que nós aceitamos que essas ideias é muito mais real que o nosso ser, do que aquilo que nós passamos a acreditar através do ego, que é nossa identidade dentro do limitado, isso é essa nova consciência vem a ser a nossa força. E essa força, ela transcende em tudo a pequenez do ego. No instante santo, Deus é lembrado e a linguagem da comunicação com todos os teus irmãos é lembrada com ele. Então, o que é um instante santo? É o instante que nós nos desligamos por um instante da consciência da nossa individualidade, da nossa separação, e sabemos, nos sentimos parte de Deus e, portanto, de todos os nossos irmãos, de tudo que aparentemente aqui parece ser vida. Isso, na realidade, o que transcende a ela é uma ideia, e essa ideia é real, pois a comunicação é lembrada em conjunto como a verdade. Então, não existe comunicação individual. Isso aqui é o oposto da comunicação, o que o ego faz. Ele apenas busca alianças e busca confundir a comunicação real. A comunicação, ou ela é com o todo, ou ela não é.
Não existe exclusão no instante santo, porque o passado se foi, e com ele se vai tudo o que constituía a base da exclusão. O tempo e o espaço excluem o momento do agora, porque eles são o oposto do eterno agora. Então, na comunicação, o que fica excluído é a ideia de passado e, obviamente, então, de futuro. E sem passado, sem futuro, a ideia de espaço, que também está atrelada para elas, desaparece. Então, o ego diz, então, tu não é nada. E Jesus diz, aí a consciência volta a estar ciente de tudo, do amor que ela é, do próprio poder de Deus, do poder de criação em amor. Sem a sua fonte, então, no instante santo, então, o passado você vai, a exclusão você vai. Sem a sua fonte, a exclusão desaparece. Então, sem o passado, sem o ego, sem equívoco, a exclusão desaparece. A cortina de fumaça que obscurecia de nós a identidade que nós somos em Deus, isso desaparece. E isso permite a tua fonte e a de todos os teus irmãos, que é a mesma fonte, substituí-la na tua consciência. Assim, nós voltar a estar cientes de que todos os nossos irmãos são o nosso ser. Como Jesus ficou ciente quando despertou. Como todos que despertam, o próprio despertar deles é a volta da consciência de que eles são o todo. Eles fazem parte de nós e nós fizemos parte do todo. Deus e o poder de Deus tomarão o seu lugar de direito em ti e vivenciarás a plena comunicação de ideias com ideias. Então, a comunicação real, como ela é no céu, como ela é em Deus, como ela é na nossa mente, isso tomará o lugar de direito. Qual é o lugar de direito? Na nossa mente, porque por enquanto quem usurpou esse lugar foi a crença da separação e nós entronizamos o ego após a crença de separação. Então, nós temos que desfazer essa crença para esse altar ficar livre de novo para nós entronizar a Deus e o Cristo, a Deus e a sua extensão, porque só eles são reais, só eles são o nosso ser, e só eles é que têm a comunicação de ideias com ideias. Através da tua capacidade de fazer isso, aprenderás o que não podes deixar de ser. O que eu não posso deixar de ser? O Cristo, a extensão de Deus, uma ideia pensada por Deus. Jamais eu poderei deixar de ser uma ideia de Deus. Então, por isso que, através de trabalhar os instantes santos, voltaremos a estar cientes disso. Através da tua capacidade de fazer isso, então, os instantes santos, aprenderás o que não podes deixar de ser, pois começarás a compreender o que é o teu Criador e o que é a criação junto com ele. Então, e a compreensão disso é a volta do céu. Então, isto é o que nós tínhamos aqui do instante santo e das leis de Deus, porque o instante santo, ele age totalmente fundado nas leis de Deus. Ele é o remédio trazido pelo Espírito Santo para dentro do mundo da escassez, para dentro da nossa mente tão dividida e tão confusa, o Espírito Santo traz um instante santo de lucidez. E dentro desse instante santo, graças a Deus, são as leis de Deus que funcionam e não as leis do ego. Por isso que elas têm o poder de corrigir tudo na nossa mente, mas corrigir o que realmente está equivocado e não aquilo que nós achamos que está errado. Porque o ego lista milhões de defeitos dentro do mundo que ele projetou e diz que isso tem que ser corrigido. O Espírito Santo sabe que é só uma crença, uma ideia faltosa que precisa ser corrigida, e aceitar essa correção é aceitar a expiação para si mesmo, que é a única necessidade que todos os seres vivos que vagam aqui na crença de separação têm.
Então, e o instante santo, então, é um recurso de aprendizagem, é um recurso que o Espírito Santo usa para corrigir nossa mente, porque é assim que ele vai trazer de volta a lembrança de quem que nós somos, sem atacar a ilusão. Assim como a luz, ela não ataca a escuridão, porque a escuridão sequer existe. Assim, as leis do instante santo que elas trazem é muito mais verdadeiro que o ego, e elas simplesmente não atacam o ego, porque o ego é como a escuridão, elas simplesmente trazem a lembrança de quem nós somos. E isso é a volta à sanidade, isso é a volta à consciência do céu, isso é o despertar. Então, com isso, concluo aqui o nosso estudo sobre a sessão 6, o instante santo e as leis de Deus. Nós vamos continuar quinta sobre o sacrifício desnecessário, que é o que o ego chama de salvação, aqui para nós voltar a essa feliz consciência do amor que nós somos, não há necessidade de nenhum sacrifício, mas isso é para quinta-feira. Por hora, agora nós temos então agora a nossa interação, hoje até acho que a gente não teve nenhuma interação aqui na leitura. Eu acho que Jesus também trouxe ela tão sequencial aqui, que talvez não motivou a trazer, mas estamos abertos agora. A Ana levantou a mão. Não, eu só queria compartilhar assim uma analogia que eu fiz na minha mente assim para imaginar, porque a gente não corrige nada, né? Quem corrige é o Espírito Santo. Então, na verdade, o ego só construiu, só fez caos e conflito. Então, como é que eu vou deixar para ele desfazer o que ele fez, né? Então, o Espírito Santo que desfaz isso. E aí, outro dia me caiu uma analogia, assim, que para mim me pareceu um exemplo tão bom da gente entender, que é, por exemplo, quando a gente está deitado, que está cheio de sombras, assim, aparecendo, que às vezes parece um monstro na parede, né? E quando a gente acende a luz acaba com aquela sombra lá da parede, né? Aí a gente vai ver que era um casaco que estava fazendo sombra e tal. E aí, então, por isso que tu falou, né, Ingrid, que, na verdade, a luz não ataca a sombra, porque, na verdade, ela, né, é algo que não existe, né? Então, não era um monstro que estava na parede, na verdade, era uma sombra do casaco que estava pendurado ali. E o Espírito Santo e Jesus, é isso, eles são a luz. A luz. Uhum. A culpa é a imaginação própria que torna a sombra de um casaco um monstro, um ladrão entrando já na casa e te apontando uma arma, né, para te ferir. Então, a culpa traz essa imaginação. A luz, ela simplesmente, como tu diz, perfeita. Ela ilumina a parede e cadê a sombra? Cadê o medo daí? E aí sumiu. Então é isso que o Espírito Santo faz, simplesmente ele é a luz, e a luz o que faz? Desfaz. Simplesmente. Exato. Então, qual é o nosso único trabalho? Reconhecer que estamos com medo, temos que olhar de volta para a sombra, não fugir dela, porque negá-la é fugir. Ela está lá, mas eu vou para outro quarto. Isso é da realidade. Então, reconhecer que eu tenho medo, olhar, reconhecer que isso me traz sofrimento, mas junto com isso também é reconhecer que não precisa ser assim. Eu posso abrir isso para o Espírito Santo, porque o desfazer, o trazer a luz é com ele. Eu não sei trazer a luz. Eu neguei a luz. Como é que eu posso trazer o que eu neguei em mim? Então, eu não estou mais ciente que a luz está em mim. Mas o Espírito Santo trará. Então, por isso que nós temos que olhar de volta para aquilo que está nos amedrontando, e isso é abrir para o Espírito Santo, olhar de volta, mas dessa vez junto, ou similarmente, trazendo uma consciência de que o Espírito Santo também está vendo conosco. Aí isso permite a luz. E na luz, toda sombra se desfaz. Esses testemunhos nós compreendemos. E a gente tem a nossa parte, né? O Espírito Santo faz a parte dele, mas a gente tem a nossa parte.
Que nessa analogia seria sair debaixo da coberta e se animar e lá ligar Exato. a luz. Precisa abrir para o Espírito Santo. Ligar a luz seria abrir para ele, admitir, porque tentar a forma do ego corrigir é ficar embaixo da coberta, tá lá, mas eu tenho que fugir, ou só abrir a porta e sair correndo. Isso não soluciona. Isso seria a forma do ego, porque continuaria dando realidade. Obrigada, perfeito, Ana. Alguém gostaria de mais alguma contribuição? Deixa eu ver aqui quem levantou a mão, a Suzy. Então, é isso que a Ana falou, é a questão do medo, né? Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo, pode falar, estou ouvindo bem. Outro dia também me veio assim, uma outra coisa, que para a gente um pouco ficar, se livrar um pouco desse medo, né, que a gente sente quando está no sonho. E lembrar que isso é um sonho, né? Quando a gente lembra que é um sonho, como o Gary diz no livro, e é o meu sonho, sou eu o sonhador do sonho, né? Isso meio que, de repente, dissipa muita coisa, né? Porque aí, como que pode o sonho afetar o sonhador? Jamais isso vai acontecer, né? Por exemplo, a gente está dormindo lá na cama, está sonhando um monte de coisa lá. Então, assim, esse sonhador que está na cama, ele está lá projetando todas aquelas imagens. E aquelas imagens jamais vão afetar esse sonhador que está, nem esse que está na cama, né? Imagine o sonhador mesmo que nós somos na mente, né? Então, assim, isso é uma coisa legal da gente tomar consciência disso nos momentos difíceis que a gente enfrenta, né? De lembrar disso. Epa, isso é um sonho, e eu sou o sonhador desse sonho. Se eu sou o sonhador desse sonho, eu posso escolher de novo, eu posso voltar, isso aqui não é real, né? Então, assim, essa questão do medo, de repente, dissipa quando a gente faz essa analogia também, se lembra disso, né? Exato, e talvez tu nem se deu por conta, Suzy, que quando você lembra disso, quando faz essa analogia, você não fez outra coisa senão aceitar os pensamentos do Espírito Santo. Porque quem te traz esses pensamentos? Sim. A mente certa, o Espírito Santo. Então, você também está fazendo a mesma coisa que a Ana disse, só em outras palavras, abrindo a porta para o Espírito Santo, por trazer essa analogia, porque a nossa disponibilidade de trazer esses pensamentos, porque esses pensamentos que você descreveu, que realmente também desfazem, porque também são luz, eles são já do Espírito Santo. Então, a experiência sempre é uma só, e é incrível como existem milhares de maneiras de chegar à mesma experiência. Sim, e tudo e nesse momento dessa que a gente faz essa... Cortou, acho que agora, Suzy, cortou a... eu tô vendo que está cortando aqui, eu não sei o que está acontecendo, acho que a minha internet está ruim. Está me ouvindo? Agora estou ouvindo. Acho que a minha internet está ruim. Eu estava falando que... Travou de novo. Eu acho que a internet da Suzy está caindo, porque travou de novo. Quando a internet dela não volta, vou ver aqui, a Valéria colocou no chat. Aí vem o ego e cria os filmes de terror que faz os sonhos atacar o sonhador. Exato, o ego mas ele tem esse propósito de se perpetuar e é através do medo mesmo. Ele tem que botar o medo para a gente nunca fugir da culpa, porque a culpa nos mantém presos fora da realidade do ser que nós somos. Então, esse é o seu propósito. Bom, eu vou agradecendo, nós damos aqui o nosso tempo, a participação de vocês, convido a todos para quinta-feira, eu vou encerrar aqui a gravação, e, como sempre, nossa gratidão a Jesus por esse material de ensino maravilhoso.